meus queridos e companheiros. Já está começando mais um vídeo aqui do canal. Um projeto importante para edificar a sua vida espiritual. Uma excelente tarde para você. Seja bem-vindo, bem-vinda. Se não é inscrito, inscrita, se inscreva no canal e ative as notificações. Hoje eu vou trazer um tema sobre céu e inferno para vocês. Fiquem comigo aqui até o final para entender melhor. Meu nome é Emmanuel Senayon, tenho 18 anos, e sou da Nigéria. Em novembro de 2012, estive muito doente, e meus pais me levaram ao hospital. O doutor me disse que meu sangue estava muito baixo, e que eu tinha tuberculose. Isso era muito difícil para os meus pais, já que eles não podiam pagar os custos pelo meu tratamento. Me levaram para minha casa. Enquanto eu estava na minha cama descansando, eu comecei a sentir-me muito estranho, e todo o meu corpo estava muito fraco. Então encontrei-me fora do meu corpo, em um quarto de cor branco, muito puro, e Jesus me apareceu, e o seu rosto era resplandecente e muito bonito, e me pegou na mão, e me levou para fora do meu quarto. E vi a Deus no seu trono, mas não podia ver o seu rosto, e o seu corpo era como fogo ardente, cheio de poder e glória. Vi grupos de anjos com vestidos brancos diante do trono de Deus, e estavam cheios da glória de Deus, e os anjos levavam livros em suas mãos. Então vi gentes incontáveis diante do trono. Apocalipse 20:11. Essas pessoas iam um atrás do outro para receberem a sua sentença, e quando cada um deles se apresentavam diante do trono, os anjos abriam os livros em suas mãos. E vi que Deus julgava essas pessoas, e muitas pessoas se colocavam de pé para escutar a Deus dizer: "Apartai-vos de mim." E Deus julgava com muita ira, e a sua voz soava como o mais grande trovão. Ezequiel 43:8. E cada vez que Deus dizia: "Apartai-vos de mim", uma grande tormenta jogava essa pessoa à distância. Mateus 25:41. E todas as pessoas que estavam ali diante desse trono tinham medo de apresentar-se diante de Deus. Os anjos nunca chamavam pelo nome de cada um, pois cada pessoa sabia quando chegava a sua vez para receber o juízo. 2 Coríntios 5:10. E todos que obraram em iniquidade foram levados pela tempestade para o castigo eterno. Mateus 25:46. Enquanto estiver vivo, ainda tens a graça de ouro para arrepender-se dos seus pecados, e renunciar às suas más ações, porque a ira de Deus é como fogo ardente. Sofonias 2:1-3. Esse mundo é o vale da decisão. João 3:12. Deixe que a tua decisão seja seguir a Cristo, e entregue a sua vida por completo a Jesus Cristo, e escape da ira de Deus. Não importa que pecado tenhas cometido, Jesus ainda te perdoará por todos eles, se tu se arrependeres. Oséias 14:4, e Abacuque 2:13. Então me retirou desse lugar, e vi o inferno de fogo, e vi o caminho do inferno, e passamos por um túnel. E quando saímos do túnel, chegamos imediatamente a um lugar de escuridão, e ali é um lugar de grande escuridão, com ruídos aterrorizantes de prantos e terror. Eu perguntei: "Onde estamos, Senhor?" O Senhor me disse: "Este é o reino de Satanás, é o inferno de fogo, este é um lugar terrível de escuridão." Então eu via muitos demônios, e eram muito grandes e muito feios. Eles estavam trabalhando duro, com velocidade sem descanso. 1 Pedro 5:8. O Senhor me disse: "Eles estão planejando como trazer o homem para este lugar." O fogo do inferno é como um mar, e todo mundo tem a sua própria morada em diferentes departamentos. Tem muita gente no inferno de fogo pedindo uma segunda oportunidade, mas a restituição já não é possível, porque já é muito tarde. E o primeiro departamento que o Senhor me mostrou era o lugar onde os pastores perderam a salvação. Eu via muitos pastores no inferno, e nas suas fossas tem algo como um letreiro que tem o nome desses pastores, o nome da igreja onde o pastor estava, e as demais razões pela qual aquele pastor estava no inferno. E cada pastor tinha um demônio atormentando eles, e todos eles clamavam por misericórdia, mas Jesus chorou e disse: "Quando eu os adverti, eles se negaram a me escutar, e agora estão neste lugar, e eu não os conheço." Provérbios 1:24-31. O Senhor me disse:
O inferno é insaciável, e todos que vêm para cá, jamais poderão sair. Provérbios 2:19. Eu vi uma coisa tão grande e surpreendente. Meu povo, como podemos fugir se negligenciarmos uma salvação tão grande? Hebreus 2:3. Eu vi um homem no fogo do inferno, e os demônios o atormentavam com suas armas, e o homem estava pedindo por misericórdia e chorava amargamente. Eu perguntei ao Senhor, quem é esse homem? O Senhor me disse, é o reverendo Osófla, fundador da Igreja Celestial de Cristo, a Igreja Branca de Garmente. O Senhor me disse qual era o mistério deste homem. Ele disse, ele fez um pacto com Satanás para seduzir as pessoas com uma doutrina de escuridão, curando com velas, perfumes e sabonetes. Ele dizia a eles para usarem, e se banharem no rio. Assim, ele os enganava com o poder do diabo. O Senhor acrescentou, ele introduzia falsas doutrinas, apenas para ser conhecido como um poderoso homem de Deus. Efésios 4:14. O Senhor disse, eu o avisei, mas ele se recusou a ouvir. Então ele disse ao homem, eu não te conheço. Jesus estava chorando como um bebê. Este homem negou a cruz de Cristo só por causa da fama. Agora, ele está no inferno implorando por misericórdia, e o Senhor o havia negado devido à iniquidade que foi encontrada dentro dele. 2 Timóteo 2:12-19. Eu quero que você entenda, que não importa o que estejas vivendo, ou ensinando de uma maneira que não agrades a Deus, você não poderá se defender por si mesmo diante de Deus. Tito 1:16, e Jeremias 23:24. Muitos estão no inferno de fogo por pregarem falsas doutrinas. Filipenses 2:5. Eu vi outro homem no fogo. Os demônios o fizeram deitar sobre uma mesa de metal, e o atormentavam de muitas maneiras com muitos tipos de ferramentas. Eu vi um ferro muito grande que o demônio usava para passar no estômago daquele homem, e foi atravessando o ventre, e aquele homem chorou muito amargamente. Então, de repente, um demônio apareceu com uma faca de metal muito grande. Com a faca na mão, ele cortou o centro da cabeça do homem, e 10 demônios se reuniram, e tinham muitas larvas e escorpiões, e colocaram na cabeça do homem, e aquele homem chorava mais do que o vento do mar. Me doeu ver tudo isso, e o Senhor me disse, esse foi um dos meus discípulos, ele é Judas Iscariotes. Então eu perguntei ao demônio, a razão pela qual o atormentavam de tal maneira, e o demônio me disse, Simão se põe de manifesto ao homem que só Jesus é a luz. As pessoas ao serem assassinadas, a hora da salvação não declara a manifestação. E os demônios gritavam em alta voz dizendo, Porque você o traiu. E continuavam a atormentá-lo. Mateus 10:4. É por isso que você deve ter muito cuidado com o que está fazendo, e não traia Cristo. Ai daquele homem por quem o Senhor é traído. Mateus 26:24. E aqueles que já aprenderam do Senhor, e entenderam a palavra de Deus, devem permitir que a palavra de Cristo habite em vós. Colossenses 3:16-17. E para aquele que recua, o Senhor diz, minha alma não tem prazer nele. E se você é um servo de Deus, examine-se pois a si mesmo, retire a pedra de tropeço de sua vida. O fogo do inferno é real, e por favor, não vá para este lugar. Então seguimos avançando. Então o Senhor me mostrou um homem que estava sentado e acorrentado em um assento de ferro, e o assento estava muito quente, e vermelho como uma brasa. Apesar de gritar com grande agonia, os demônios continuavam a atormentá-lo com suas lanças e com grande fúria. Esse homem começou a suplicar para que Jesus lhe desse uma oportunidade de sair do fogo, e eu me perguntava, quem era aquele homem, e quem poderia ser? E o Senhor conhecia muito bem os meus pensamentos e me disse, ele é o rei Acabe. Então imediatamente eu vi uma mulher, e os demônios a atormentavam e a golpeavam com lanças, enquanto ela chorava e gritava. E o Senhor me disse, ela é Jezabel, a falsa profetisa que seduziu o povo a pecar contra Deus. Apocalipse 2:20. E por isso, meu irmão, você deve ter muito cuidado, porque tem muitos falsos profetas que profetizam, que ensinam as pessoas com falsas doutrinas, e só querem riquezas para si mesmos, e chamam a si mesmos de salvadores, e enganam as pessoas com enganos do diabo. Se eles se negarem a se arrependerem, terão a sua parte no fogo do inferno. 2 Tessalonicenses 1:8. Eu vi uma criança de 6 anos no fogo do inferno. Os demônios estavam atormentando a criança com lanças. Quando a criança nos viu, ela clamou por ajuda para tirá-lo do fogo. Mas o Senhor disse, eu não sou Deus dos desobedientes. O Senhor me disse,
Este menino era muito grosseiro enquanto ele estava na terra. Ele sempre perturbava seus pais durante o tempo das mensagens dos pastores. Sempre que seu pai o corrigia, ele gritava. Então ele ficou doente e morreu. Agora ele está aqui no inferno para sempre. O Senhor disse: nenhuma criança desobediente entrará no reino de Deus. Efésios 6, 1-2. Então o Senhor me mostrou um outro homem no fogo do inferno. Esse homem era conhecido como Reverendo Patrick Cuney na terra. Eu vi como os demônios estavam cortando seu corpo com serras, como que se fosse uma árvore. Aquele homem estava chorando muito, muito mesmo. Assim, os demônios o seguiam atormentando sem piedade nenhuma. E esta forma de tormento era muito grande, e eles zombavam e riam dele. E esse homem era atormentado devido à sua doutrina, e ele estava ali por causa da sua idolatria, porque com frequência, ele se inclinava a uma imagem da Virgem Maria. E isto é proibido por Deus. Êxodo 20, 3-4. Isso era muito triste. Muitas pessoas da idolatria estão queimando no fogo do inferno devido a esse tipo de ato. E Jesus chorava com uma grande compaixão pela alma do homem, e eu também estava com uma grande dor. Foi quando o Senhor me disse: deves dizer a todos o que vistes no inferno. Teus amigos, irmãos, devem abrir seus corações, e dizer não aos enganos do diabo. Irmãos, temos que sair de qualquer doutrina que nos aparte de Cristo. 2 Coríntios 6, 16-18. Pare com isso, não se curve diante de Santa Maria. Então, nós fomos para o departamento daqueles que se prostituíram. Eu vi muitas pessoas neste departamento. O Senhor me mostrou as suas vidas terrenas. Eles eram todos lindos e bonitos na terra, mas agora, eles estavam muito feios ali no inferno. Os demônios os atormentavam, e usavam lanças para cortar as suas partes íntimas. Eles choravam e buscavam a morte, mas a morte não pode ser encontrada. Apocalipse 9:6. O Senhor Jesus chorava, e eles imploravam a Jesus para que os tirasse do inferno. Agora, eles juravam com suas vidas de que fariam a sua vontade caso eles saíssem do fogo. Mas o Senhor sempre zela pela sua palavra que saiu de sua boca. Colossenses 3, 5-6. É declarado em sua palavra que qualquer um que pratica a imoralidade não pode herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9-10. Há muitas pessoas no fogo do inferno que ouviram falar da obra da salvação, mas se recusaram a se arrepender de seus pecados. Acharam que poderiam chegar ao céu com as obras da carne e do sangue, mas acabaram no fogo do inferno que queima pela eternidade. 1 Coríntios 15:50. Eles estavam chorando. Então o Senhor disse: eles receberam a minha graça enquanto estavam na terra para se arrependerem dos seus pecados, mas eles diziam: vamos deixar para amanhã. Alguns até diziam que não existia inferno de fogo. Alguns até bateram nos meus servos que eu enviei para eles. E agora eles estão aqui no inferno implorando por uma segunda chance. Eu não os conheço. Provérbios 1, 24-28. O Senhor disse: eu mostrei-lhes o caminho para escapar do fogo do inferno, mas eles odiaram a mim e o meu caminho, e escolheram uma vida para desfrutar deste mundo. Eu até lhes ofereci a minha graça quando estavam prestes a morrer, mas eles estavam distraídos. O Senhor também disse: eles me odiavam, e amavam a morte, não só a morte terrena, mas também a punição eterna do fogo do inferno. Provérbio 8, 35-36. Arrependa-se dos seus pecados, pois não há arrependimento no fogo do inferno. Aqueles que se recusam a se arrepender serão rejeitados para o castigo eterno. Apocalipse 21:8. Havia um grande tormento para aqueles que se afastaram dos caminhos do Senhor. Os demônios lhes cortavam a língua, cortavam seus corpos, e os espancavam com armas afiadas. Eles choravam amargamente. Eles começavam a se culpar dizendo: por que eu me desviei? Ele me avisou, mas eu não escutei. E o demônio lhes dizia: calem a boca, ele lhes deu a graça, mas vocês rejeitaram. Vocês nunca vão sair daqui, nós os atormentaremos até o dia do julgamento. E continuavam os atormentando. Ezequiel 18:24. O demônio lhes dizia: vocês são meus para sempre. Não voltem para o mundo, todos vocês que são cristãos, pois há um grande perigo ao se afastarem do Senhor. 2 Pedro 2, 20-22. Então o Senhor me mostrou o meu próprio buraco no fogo do inferno. Eu estava muito triste, mas o Senhor me disse: cada um na terra tem o seu próprio buraco no fogo do inferno, e a missão dos demônios é trazê-los para ele.
Você deve se certificar de que você não virá para esse buraco porque é muito quente. Ele queima com fogo e ácido. Então o Senhor me levou ao trono do diabo. Eu vi um demônio muito grande, gordo e enorme neste trono. Ele era muito horrível. Ele imediatamente colocou seus olhos em mim, e chamou pelo meu nome dizendo: Senaion, você veio aqui para ver o nosso mistério. Não permitirei que você compartilhe os nossos segredos. Eu vou matar você, eu juro. E o Senhor me disse: Não temas, porque eu sou sua vida. Isaías 41, 10-11. Então, depois de algum tempo ficamos invisíveis para o diabo. Então o Senhor me disse: Nem todas as coisas são visíveis ao diabo. Ele não sabe de tudo, mas todas as coisas são visíveis para Deus. Eu no início não acreditava nisso, porque todos nós sabemos que o diabo é poderoso. O Senhor conhecia os meus pensamentos, então ele me levou para trás, no trono. Percebi que o diabo não sabia que estávamos lá. Então o Senhor me disse: Clame pelo meu nome. Então eu disse calmamente: Jesus. E um grande poder abalou o inferno, e o diabo caiu do seu trono. Então o diabo se virou, e nós ficamos visíveis. Então o diabo gritou meu nome: Senaion. E o Senhor me disse: Clame o poder no meu nome. E eu ordenei que o demônio morresse por 3 minutos em nome de Jesus. O poder em nome de Jesus pregou o seu espírito em algo como uma parede, e seu corpo horrível caiu. Filipenses 2, 9-11. E depois de 3 minutos o Senhor liberou seu espírito, e o demônio voltou para aquele corpo hediondo. Imediatamente quando ele se levantou, ele gritou com uma grande fúria e com ira. Então vi muitos demônios se aproximando, eles estavam correndo, e todos se juntaram com flechas em suas mãos. Todos vieram contra nós de uma só vez. Então o céu se abriu, e eu vi uma flecha muito branca e pura. Apenas aquela flecha desceu, e destruiu todas as flechas dos demônios. Quero dizer-lhes que há poder em nome de Jesus. Pelo seu nome, todo joelho se curvará. Filipenses 2, 9-11, Marcos 16, 17-19, João 14, João 16, 23. Há poder no nome de Jesus. Chame-o com fé, e os demônios vão fugir de você. Mas quando você chama o nome de Jesus sem arrependimento, você está em perigo. Então o Senhor me levou para um grande salão no inferno. Eu vi todos os demônios acorrentados e sentados. O Senhor me disse que eles eram os anjos caídos. Então eu perguntei a razão pela qual eles estavam acorrentados. O Senhor me disse: Eles são muito poderosos, e se eles forem libertados, eles lançarão mais almas para o inferno. Eles são muito poderosos. Então o Senhor me disse: Eles serão libertados após o arrebatamento da minha igreja, e causarão muitos problemas na terra, e perseguirão as pessoas que não têm a marca da besta. Segundo a Pedro 2:4. Um deles chamou pelo meu nome e disse: Senaion, o Senhor te mostrou um bom testemunho, mas se eu encontrá-lo na terra, eu vou te matar. Quando saímos do lugar e do nosso caminho, notei que algo estava segurando a minha roupa. Quando olhei para trás, vi que era um demônio, e ele veio de baixo. Por causa da luz de Cristo, ele não poderia chegar mais perto de mim. Então o Senhor me disse: Ele é o sumo sacerdote do diabo, seu nome é Beelzebul. Mateus 12:24. O demônio me disse: Não vamos permitir que você compartilhe o testemunho e nem que você revele os nossos segredos. Nós vamos matá-lo. Então o Senhor me disse: Repreenda em meu nome. Então eu ordenei em nome de Jesus que ele apenas caísse. Então, veio um vento forte que o golpeou, e ele voltou para seu lugar. O Senhor também me mostrou o espírito de teimosia, e as formas das hostes de maldade, mas o Senhor mandou de volta várias vezes, e ele fugiu. Salmo 91, versículo 1. Enquanto o Senhor segurava minha mão, sua presença afastava todo o meu medo, e já não havia mais tristezas sobre tudo o que vi. Eu vi uma senhora de longe no fogo do inferno, os demônios a estavam atormentando. Naum 2:10. Ela chorava enquanto olhava para mim. Havia muito tempo em que ela tinha morrido. Então eu perguntei ao Senhor: Quem é ela? O Senhor me disse: Ela é Ruth, sua tia. Ela tinha morrido há muitos anos. Que grande tristeza. Ela estava lá porque não conhecia o Senhor. Eu não estava feliz, e estava pensando se eu também não conseguiria chegar ao céu. O Senhor conhecia os meus pensamentos e me disse: Eu sou sua vida. Eu queria que ele me prometesse que não me deixaria acabar no fogo do inferno. Então ele disse: Você conhece o meu nome.
Ele sempre me dizia: não temas, porque eu sou sua vida. A igreja precisa acordar e colocar a armadura de Deus. Eu vi um grupo de demônios. Eles se reuniram. Então eu vi um livro muito grande diante deles. Eles começaram a abri-lo, e imediatamente que eles abriram a uma página disseram: sim, vamos fazer guerra contra a igreja. Então eles fecharam o livro. De repente, um número incontável de demônios apareceu com flechas em suas mãos para lançarem ataques contra a igreja. Fiquei surpreso. Então o Senhor me disse: estas são as flechas do sono e da fraqueza. Elas são usadas para que o meu povo não possa orar, jejuar, e fazer com que não cresçam para o meu reino. Todos os demônios têm uma missão. Sua missão é levar as pessoas para o inferno. A igreja precisa acordar. Devemos orar contra as forças invisíveis que planejam contra a igreja. Efésios 5:14. Então eu vi um poderoso demônio. Ele se disfarçou no que parecia ser uma linda senhora, se vestia decentemente, e se parecia uma boa cristã. Ele entrou em uma certa igreja para atacar um irmão que recentemente entregou sua vida a Jesus Cristo. Ele entrou apenas para seduzir aquele irmão, para que ele perdesse a sua salvação. Joel 1:14. Lancemos uma assembleia solene, e clamemos ao Senhor para despertar a igreja, porque os que estão adormecidos em Cristo perecem. 1 Coríntios 15:18. A igreja precisa de um avivamento divino. Construamos a nossa vida em oração, para destruir cada semente que o Senhor não plantou na igreja. 2 Coríntios 10:4-5. Hoje, há muitos demônios na igreja, operando à semelhança dos homens. Eles querem seduzir a igreja. 2 Coríntios 10:13-15. Para que possamos vencê-los, devemos vestir a armadura de Deus. Efésios 6:10-18. Lembre-se de que estes são tempos perigosos. 2 Timóteo 3:1-7. O Senhor me ensinou uma lição dizendo: há muitos cristãos que são defensores do diabo. Então eu pensei comigo mesmo: como pode um cristão que ora contra o diabo defender o diabo? Então o Senhor me disse: há algumas coisas nas escrituras que eu condeno. O diabo sabe cada coisa que eu condeno, e ele está trabalhando em cima disso. Alguns cristãos vão dizer a seu irmão e irmã: isso não é um pecado, quando na verdade é um pecado. O diabo fará com que ele encontre uma maneira de provar que o pecado não é pecado. A partir do momento em que o cristão também diz que não é pecado quando é pecado, eles se fazem defensores do diabo. 1 Pedro 3:3. Jesus disse: eu advirto as mulheres sobre as vestimentas mundanas, mas algumas dizem que isso não significa nada para Deus, e o que importa é a fé em Deus. Algumas até dizem que colocar brincos não é um problema. Meu filho, eu nunca mencionei para utilizarem brincos, mas usam adornos de ouro e prata. Estas são aquelas que se vestem para agradar a carne. Jeremias 5:3. Não se preocupem com a beleza exterior que depende de joias, ou roupas bonitas, ou arranjos de cabelo. Temos dois tipos de beleza: nossa aparência exterior, e nossa aparência interior. E que não seja esses adornos exteriores de pintar o cabelo, ou fazer usos de ouro, ou de vestir roupas mundanas. 1 Pedro 3:3. O Senhor disse: se algum cristão disser que isso não é pecado, estes são os defensores do diabo, e aquele que defende o diabo nunca vai chegar ao meu reino. O Senhor também me disse: meu filho, leia o que eu declaro no livro de Deuteronômio 22:5. Eu advirto as pessoas a me obedecerem, porque, sempre que uma mulher veste as roupas de um homem, ou um homem veste as roupas de uma mulher, eles estão amaldiçoando o Deus do céu e da terra, dizendo que ele não é perfeito em seu trabalho. O Senhor estava chorando e dizendo: meu filho, o homem amaldiçoa o seu Criador, e ainda assim, eu lhes dou a minha graça para se arrependerem. Mas se algum dos meus servos se recusarem a se arrependerem, e se continuarem a defender o diabo, vou vomitá-los da minha boca. Apocalipse 3:15-16. O Senhor me disse que o alvo do diabo é a vida de oração de um homem. Uma vez que sua vida de oração é capturada, então sua decisão para com Deus será capturada. A pessoa também vai ser vítima quando a vida de jejum do homem é capturado. Você deve dominar e orientar sua vida de oração.
Quando as orações de uma pessoa estão afetando o reino das trevas, o diabo vai tentar encontrar maneiras de apagar o poder, para que o fogo possa enfraquecer e morrer. 1 Pedro 5:8. O Senhor me disse: olhe para o homem que os demônios atormentam com raiva. Quando ele estava na terra, havia sempre confusão no reino das trevas quando este homem orava, e eu adorava. Suas orações sempre frustravam e destruíam os planos dos demônios. O diabo e seus agentes começaram a atingir a vida de oração deste homem. Eles capturaram o homem, através da amargura no coração sobre um irmão na igreja. Eu o adverti, mas ele se recusou a me ouvir. O homem teve um acidente e morreu. Mateus 5:44. Jesus continuou dizendo: e agora ele está aqui no fogo do inferno. Há muitos ministros do coro que têm amargura em seu coração contra os irmãos em Cristo. Isso é muitas vezes, porque um é mais talentoso do que o outro, em uma coisa ou em outra. As pessoas desenvolvem inveja e orgulho por causa disso. Esses que fazem essas coisas, estão em perigo no inferno. Mateus 18:4.